Olá, queridos, bom dia, graça e paz. Estamos aqui numa segunda-feira abençoada, pelo Senhor. Esse é o dia em que o Senhor criou, esse é o dia em que o Senhor fez, como a Bíblia diz, né? Este é o dia em que Ele fez para que nós nos alegrássemos nele, né? Você tem se alegrado nos dias que o Senhor tem criado, né? Dias de oportunidades para sermos melhores, para conhecermos mais do Senhor e vivermos para Ele, amém? E hoje o nosso estudo, sobre Apocalipse continua, né? A próxima igreja que nós iremos falar agora é sobre a igreja de Tiatira. Sabe, queridos, eu vou fazer o possível para esse vídeo não ficar tão longo, né? E nós vamos começar, tá bem? Vamos ler aqui a carta à igreja de Tiatira, no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 18. E a carta diz: E ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Aleluia! Isso aqui é Jesus se apresentando para essa igreja, né? Ele diz que tem os olhos como chama de fogo. O que isso quer dizer, querido? Nós sabemos que o fogo, ele purifica, né? Ele purifica o ouro, né? E Deus, ele nos compara, né? Neste livro aqui, o Senhor nos compara, né? A candelabros de ouro, né? Aqui em Apocalipse, nós vimos no primeiro capítulo que os candelabros de ouro é a igreja. Então, nós somos preciosos para Deus e Ele nos purifica, né? O sangue de Jesus nos lava de todo pecado. Então, olhos como chama de fogo. Quando Ele olha para nós, né? Quando Jesus olha para nós, Ele identifica aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser purificado. E Ele nos purifica, né? Com a Sua palavra. Amém? E os pés semelhantes ao latão reluzente. Nessa época, a igreja de Tiatira, eles tinham um trabalho com bronze, né? Eles trabalhavam muito com bronze. E eles sabiam como fica o bronze polido, né? Aquela coisa brilhante, né? Aquela coisa linda, brilhante. Então, assim é Jesus, né? Os pés daqueles que anunciam, os pés do nosso Senhor Jesus, eles brilham como latão reluzente, como bronze, né? É maravilhoso, é lindo, amém? E aqui ele diz no versículo 19: Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as últimas obras são mais do que as primeiras. Aqui é um elogio que Jesus está fazendo a essa igreja, né? De que eles eram fiéis, perseverantes, tinham paciência, tinham amor, tinham fé, né? E Jesus diz que conhece tudo isso, queridos. Jesus conhece o nosso proceder, o nosso andar. Jesus conhece o mais profundo do nosso coração, amém? No versículo 20 ele diz: Mas tenho contra ti, né? Aqui já vai a exortação, né? Como todas as cartas têm a exortação. Que tolerares Jezabel, mulher que se diz profetiza, que ensina e engana os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Nós sabemos que no livro lá de 1ª Reis, 2ª Reis, tem essa história de Jezabel, né? Que foi uma mulher que ela não era judia, né? Ela não era da linhagem do povo do Senhor, ela era de um povo pagão, né? Filha de um rei pagão, e Acabe, que era um rei de Israel, se casou com essa mulher, e essa mulher, ela era terrível, muito má, tinha um coração muito mau, ela fez com que o rei desvirtuasse o povo de Deus, né? Nós podemos ver essa história lá em 1ª Reis, 2ª Reis, você pode procurar. E Jezabel enganou o povo de Deus, fazendo com que o povo de Deus pecasse com prostituição. Ela era uma mulher que cria em falsos deuses, né? A religião dela era politeísta. E ela cria em vários deuses e ela fez com que
né, o povo de Israel se prostituísse também, comesse de banquetes feitos aos ídolos, né, que ela servia. Então ela simplesmente ela desvirtuou o povo de Deus. E aqui Jesus está falando isso, que essa igreja tem tolerado, né, os ensinos de Jezabel. Ou seja, eles têm tido paciência, têm tido fé, têm tido amor, mas eles não tiveram um discernimento de perceber que essa mulher estava enganando o povo de Deus. Amém? E aí Jesus diz aqui, ó, e dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei em uma cama, e sobre os que adulteraram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Aleluia! Então nós sabemos que o pecado, que ele tem essa consequência. Nós devemos discernir aquilo que vem de Deus e o que não vem. E Jezabel aqui é uma figura que representa o pecado, o engano, né, falsas doutrinas, né, falsos ensinamentos. É aquela história, eu sou crente, mas eu faço isso, isso e isso. Não, querido, nós temos que dar exemplo. Nós não podemos deixar o espírito de Jezabel entrar dentro da igreja. Que quando a Bíblia fala do espírito de Jezabel, essa mulher, representa, né, o pecado da prostituição, o pecado do engano, da maldade. Jezabel, ela matou vários profetas do Senhor, né? Inclusive, ela queria matar aquele profeta Elias. Né? Você pode ler a história dela depois. Amém? No livro de 1 Reis e 2 Reis. E no versículo 23 diz: E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. Aleluia, isso aqui me chamou muita atenção, sabe? Jesus, ele sonda a nossa mente e o nosso coração, né? O nosso coração representa o nosso espírito. Então, Deus conhece, né, tudo aquilo que nós fazemos, a intenção do coração. E nós precisamos, né, ter o cuidado de ter a intenção do coração correta diante de Deus. Amém? Porque Ele sonda. Amém? E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Ou seja, tudo aquilo que nós fazemos hoje, todas as nossas obras são vistas diante de Deus e elas serão julgadas. Ou obras boas ou obras más, né? Tudo será julgado diante de Deus. Deus tem o julgamento, né, em suas mãos. Mas sabe que Deus é misericordioso. Enquanto você está aqui nessa terra vivo, ainda é tempo de se arrepender, querido, e se voltar para o Senhor. Amém? Porque você receberá galardão pelas boas obras. Galardão significa presentes, né, do Senhor. No versículo 24 diz: Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram. Aqui nós vemos que não eram todos os membros de Tiatira que estavam apostatando da fé, né? Porque essa igreja é conhecida como o período da apostasia, né? Tiatira, em que as pessoas estavam abandonando sua fé, suas práticas, para seguir práticas enganosas de Satanás e Jezabel. Amém? Mas tinham, né, alguns aqui que Jesus diz que permaneciam fiéis na sua obra. Amém? De serviço ao Senhor. E ele diz assim: como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei. Porque esse povo que estava, essa igreja, essas pessoas que estavam apostatando da fé, elas tinham a desculpa que para vencer Satanás precisavam conhecer ele a fundo, precisavam conhecer Satanás, entendeu? Eram doutrinas falsas, doutrinas enganosas, né? Ditas por Jezabel, e o povo estava se enganando por causa dessa mulher. Mas haviam alguns que não haviam se contaminado com esse ensino diabólico. E Jesus faz uma promessa a esses que permaneceram fiéis a ele, servindo somente a ele. Amém? E ele diz aqui: mas o que tendes, retenho até que eu venha, né? Que é a salvação, a vida eterna. E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Aleluia!
e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. A estrela da manhã significa o próprio Jesus, o Espírito Santo. Então, aqueles que permanecerão fiéis, eles receberão, né? Eles receberão o Espírito Santo. Eles receberão poder sobre as nações. Quando Jesus voltar no fim, né? No milênio, Jesus governará as nações e aqueles que permaneceram fiéis governarão com ele. Amém? E ele diz aqui: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Então, vale a pena, querido, permanecer fiel, permanecer crendo no Senhor, né? Permanecer puro de coração e não se entregando às doutrinas falsas do mundo, né? As coisas contaminadas que existem no mundo, né? Que nos afastam de Deus, a ganância, a maldade, né? A inveja, né? Todas essas coisas que nos afastam de Deus. Então, nós vemos que essa igreja há um contraste entre pessoas que estavam abandonando a fé e pessoas que estavam sendo fiéis, entendeu? Mas o período dessa igreja é conhecido como o período da apostasia, em que muitos se entregaram, né, aos ensinos de Jezabel. Então, hoje, né, hoje nós vemos que Jezabel ainda atua hoje, né? Por meio do quê? De coisas que nos afastam de Deus, o pecado, né? Da prostituição, o pecado do engano, né? De nós estarmos fazendo as coisas sem se importar se Deus se agrada ou não, querido. E não é essa a vida que Deus deseja para você, sabe? Seja como esses crentes que em meio à apostasia, né, em meio a tudo isso que estava acontecendo, eles permaneceram fiéis, confiando no Senhor. Amém? Então, eu espero que você tenha gostado desse estudo resumido sobre a igreja de Tiatira, né? Infelizmente, não tem como a gente falar tudo, mas o Senhor é bom, amém? E é isso. Quando nós conhecemos a palavra nos liberta. Então, fica na paz do Senhor e até o próximo vídeo. Sim, não se esqueça de curtir e compartilhar, amém? Para que mais pessoas possam ouvir essa palavra. Fica na paz do Senhor, querido.